Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, funcionários, presentes aqui no plenário, quem nos acompanha em casa pela TV ou pela internet. Eu quero começar só dando um retorno. Na semana passada, eu falei a respeito de uma reunião que a gente faria com o secretário de governo, Aloysio Braz, e alunos que participavam do projeto de dançoterapia, que acabou, e a ideia é tentar sensibilizar a prefeitura para que o projeto volte. A reunião aconteceu hoje, acho que foi bastante positiva, até pela própria iniciativa do BOI, que em pouco tempo conversou com o secretário de Cultura. O encaminhamento, se tudo der certo, é que o projeto volte já na semana que vem, acontecendo aqui na Casa da Cultura, que era a proposta inicial até das alunas. Eu digo as alunas porque esse grupo que a gente conversou hoje é basicamente o grupo das senhoras idosas. Mas a ideia é que o projeto volte para o público de homens e também de crianças que têm problema auditivo e participavam desse projeto de dançoterapia, fundamental para poder ajudar a melhorar a qualidade de vida. Então, eu fico muito feliz, torcendo aqui para que o encaminhamento dê certo e, de cara, já agradecer ao BOI pela sensibilidade e também pela presença. Eu quero falar um pouco também sobre a educação. Essa semana tem repercutindo bastante a questão da merenda nas escolas estaduais, mas existe uma questão que antecede isso, que começou já na semana passada e culminou com um ato dos professores em São Paulo, tirando o indicativo de greve para maio. Por orientação do governo do Estado de São Paulo, as escolas estaduais elas estão fechando sala, reduzindo o número de salas de aula, ou seja, está sendo promovido um processo ainda maior de superlotação dessas salas para poder economizar, não só no que se refere à estrutura, mas também em professores, e o resultado já é o desemprego de milhares que, na semana passada, passaram bastante dificuldade durante o processo de distribuição de aulas. O governo do Estado é um dos poucos do Brasil que não cumpre a Lei 504/211, a lei federal, que determina o número máximo de alunos no ensino médio de 35 alunos por sala. Então, se uma sala ou outra passa, a gente até releva, mas a realidade que a gente vê aqui em Araraquara e na grande maioria das cidades do Estado de São Paulo são salas superlotadas. Existe uma determinação legal que não é cumprida. O governo do Estado de São Paulo não cumpre o pagamento do piso nacional mínimo dos professores do magistério público e do ensino básico, o piso de R$ 950, ou seja, o piso mínimo. O Estado de São Paulo é um dos poucos que não paga o piso mínimo. O governo do Estado de São Paulo não cumpre com a lei federal de 2/3 da jornada de trabalho, aquele outro 1/3 que precisa ser feito de modo complementar, que, inclusive, aqui na cidade de Araraquara, a gente já começou com o processo de implementação em nível municipal. Então, o que a gente percebe é um conjunto de fatores que acabam sucateando ainda mais a educação do nosso Estado, que já passa por uma necessidade premente, urgente, de ser qualificada. O resultado que a gente tem no IDEB, do desempenho dos alunos das escolas públicas do Estado de São Paulo, das estaduais, o que a gente percebe são indicadores piores a cada ano. O processo da progressão continuada, da forma como ela é aplicada nas escolas do Estado de São Paulo, onde basta a presença para não reprovar o aluno, o que a gente percebe é um processo de emburrecimento de uma geração que deveria ser protagonista no processo de desenvolvimento do nosso Estado e que, pela falta de uma formação decente, digna, acaba sendo refém dos empregos precários, dos empregos onde a gente não tem perspectiva de ascensão social, porque a gente sabe que é um ciclo. Quanto melhor é o processo educacional, melhor é a chance desse jovem, desse adulto, conseguir uma carreira ou ter uma ocupação digna no mercado de trabalho. Fora isso, esse problema com a merenda, ele vem desde lá de trás, do ano passado, quando a gente já discutia aqui o corte no café da manhã, que a bancada do PT, inclusive, chegou a propor, foi aprovado pela Câmara um requerimento endereçado ao governador
Geraldo Alckmin, para que ele repensasse sobre a ampliação da verba da merenda, porque o ônus fica quase 70% para a prefeitura municipal, e a obrigação é do governo do estado, de 8 milhões do custo anual, o estado mandava 2.400.000. Diante da situação de dificuldade, a prefeitura teve que romper o convênio, e o estado, de forma muito cômoda, licita um tipo de alimentação que é mais fácil de armazenar por muito tempo, pouco se importando com a qualidade que aquilo vai ter na saúde do aluno. Quer dizer, a gente teve nutricionista que foi para o rádio. Hoje a bancada do PT vem com outro requerimento sobre a questão da merenda. Depois o líder, Donizete Simeone, vai explicar melhor durante o debate do requerimento. Então, assim, eu quero manifestar aqui a minha preocupação e, de cara, apoio aos professores que tiraram como indicativo greve para maio, porque se essa situação continua sem o mínimo de enfrentamento, sem o mínimo de resistência, sem o mínimo de questionamento, seja dos professores, seja dos pais dos alunos, o que é que a gente pode esperar do futuro muito próximo do Brasil, e em especial aqui do estado de São Paulo? O estado mais rico dessa nação, a gente tem um dos piores indicadores da educação. Então, a questão é só verba. Quanto vale um aluno? A estimativa é que já chegaram a 5.000 salas fechadas somente esse ano por todo o estado. A gente não conseguiu os dados aqui de Araraquara ainda, a gente está levantando, mas aqui também aconteceu. A gente vê uma série de professores já postando foto no Facebook, as aulas começaram essa semana, de salas de aula com ventilador quebrado, com mesa quebrada, a falta de material mínimo para poder trabalhar. Como é que a gente pode esperar uma perspectiva melhor de jovens e adolescentes pobres, excluídos de muitas oportunidades, quando a gente não oferece uma educação minimamente compatível com isso? E educação estadual, pela Constituição, a educação do ensino médio é de responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Por que é que a gente fala e é preciso que todo mundo compreenda? Porque tem que saber de quem cobra. Não é só para a gente fazer aqui a disputa política, a questão partidária. O cidadão tem que saber de quem cobrar, até para que a cobrança seja eficiente. Então, nós estamos articulando com a POESP para que um professor possa ocupar a tribuna popular na semana que vem, para que possa falar exatamente dos encaminhamentos dessa manifestação que teve na última sexta-feira em São Paulo, porque se tiver greve, a gente vai ter reflexo na casa de muita família aqui, que conta que o filho está na escola e o filho não vai estar na escola. E a gente também está articulando um documento de apoio à luta dos professores, e a proposta é aprovar esse documento aqui na Câmara e tentar inspirar outras câmaras municipais pelo estado para fortalecer, do ponto de vista institucional, a luta dos professores. Mas eu acho fundamental frisar uma questão. É uma luta que os professores encabeçam, porque diz respeito também à sua condição de trabalho, mas é fundamental que os jovens, em especial os pais desses alunos, se interessem pelo assunto, busquem informação e se envolvam nessa luta. Se a gente não exigir do poder público uma educação melhor, mais investimento, a gente vai continuar discutindo, chovendo no molhado, a questão da segurança, das drogas e a falta de perspectiva para a nossa juventude, e o poder público alheio a tudo isso, e isso não pode acontecer. Obrigada.